Imagine-se caminhando pelas imponentes naves da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A luz tênue que filtra pelos vitrais ilumina esculturas colossais e mosaicos que parecem contar histórias sussurradas através dos séculos. Mas por um momento, desvie o olhar da magnificência visível e concentre-se no que se esconde sob seus pés. Um labirinto de câmaras e corredores onde repousam séculos de história papal. O que acontece quando um papa morre? Para além do luto e da eleição de um novo líder da Igreja Católica, inicia-se um ritual milenar, uma dança solene entre o sagrado e o secular, que culmina no sepultamento do pontífice. Mas onde exatamente esses líderes da fé encontram seu descanso final? A resposta, como muitas coisas no Vaticano, é mais complexa e fascinante do que se imagina. Este não é apenas um relato histórico sobre túmulos. É uma jornada através do tempo, explorando a evolução da Igreja, as mudanças nas tradições e as histórias silenciosas que jazem sob o brilho da glória papal. Vamos mergulhar nas profundezas das grutas vaticanas, um submundo de mármore e mistério, e descobrir os segredos que os túmulos papais guardam. Esqueça as imagens estereotipadas de criptas sombrias e empoeiradas. Imagine, em vez disso, um mosaico de devoção, poder e arte, onde cada túmulo é um testemunho da vida e do legado de um homem que liderou milhões de fiéis. Cada papa, ao longo dos séculos, escolheu ou teve designado um lugar para seu descanso eterno, muitas vezes ditado por eventos históricos, preferências pessoais ou simbolismo religioso. Mas por que essa variação? Por que alguns papas são sepultados em locais grandiosos dentro da basílica, enquanto outros repousam em catacumbas antigas ou até mesmo em terras estrangeiras? A resposta reside em uma tapeçaria complexa de intrigas políticas, turbulências religiosas e a própria mortalidade que une todos os homens, independentemente de sua posição. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás dos locais de sepultamento dos papas, desde as humildes origens nas catacumbas romanas até os elaborados monumentos funerários que adornam a Basílica de São Pedro. Uma jornada que nos levará a questionar a natureza do poder, a fragilidade da vida e a busca pela eternidade. Uma exploração que transcende a história eclesiástica e nos convida a refletir sobre o nosso próprio legado e o que deixaremos para trás. Este é um convite para descobrir as histórias que os túmulos papais sussurram, um segredo de cada vez. Adentrando um pouco mais na história, torna-se fundamental compreender que nem sempre a escolha do local de descanso final de um papa foi uma decisão solitária e serena. Contudo, as primeiras comunidades cristãs, ainda sob a sombra da perseguição, viam nas catacumbas, como a de São Calixto, não apenas um cemitério, mas um refúgio sagrado, um símbolo de resistência e fé inabalável. Imagine, então, o simbolismo de um papa, o líder máximo da Igreja, ser sepultado ao lado de mártires, aqueles que deram suas vidas pela fé. Era uma declaração poderosa, um ato de humildade e solidariedade em tempos turbulentos. Entretanto, com a gradual ascensão do cristianismo e o fim das perseguições, a paisagem mudou. A construção de grandes basílicas como a de São Pedro ofereceu novos espaços e novas possibilidades. A partir do século IV, a Basílica de São Pedro começou a se consolidar como o principal local de sepultamento papal, um reflexo do crescente poder e influência da Igreja. No entanto, essa transição não foi imediata nem uniforme. Alguns papas, mesmo após a construção da basílica, optaram por permanecer nas catacumbas, talvez por uma questão de devoção aos mártires ou por uma preferência pessoal pela simplicidade. Acrescente-se, portanto, que a escolha do local de sepultamento papal também era, por vezes, influenciada por questões políticas e sociais.
Durante a Idade Média, por exemplo, o papado enfrentou inúmeros desafios, incluindo o Grande Cisma do Ocidente, um período em que múltiplos papas reivindicaram o trono de São Pedro. Em tais momentos de instabilidade, a escolha do local de sepultamento podia ser uma forma de afirmar a legitimidade de um determinado papa ou facção. Considere, por exemplo, os papas que foram sepultados fora de Roma, em cidades como Florença, Pisa ou até mesmo na França. Essas escolhas, muitas vezes, refletiam o exílio ou a influência de poderosas famílias nobres. Além disso, a própria arquitetura dos túmulos papais evoluiu ao longo do tempo. Dos simples sarcófagos nas catacumbas, passamos a elaborados monumentos funerários dentro da Basílica de São Pedro. Essas obras de arte, muitas vezes encomendadas por papas ou suas famílias, serviam como uma forma de celebrar o legado do pontífice e reafirmar o poder da Igreja. Pense nos túmulos de papas como Paulo III e Urbano VIII, obras-primas da escultura barroca, que rivalizam com os monumentos dos imperadores romanos. Em contrapartida, alguns papas, em um gesto de humildade, solicitaram que seus túmulos fossem simples e discretos. São Pio X, por exemplo, pediu para ser sepultado em uma tumba modesta, refletindo sua devoção à pobreza e à simplicidade. Essa dicotomia entre grandiosidade e humildade, entre o poder temporal e a espiritualidade, permeia a história dos sepultamentos papais. Agora, considere como isso se aplica à nossa compreensão do papado. A escolha do local de sepultamento, a arquitetura do túmulo e os rituais funerários revelam muito sobre a personalidade, o pontificado e o contexto histórico de cada papa. Não são apenas túmulos, mas cápsulas do tempo, testemunhos silenciosos de uma história milenar. Ao reunirmos os fragmentos desta narrativa, emerge uma imagem que transcende a mera descrição de locais de sepultamento. Observamos, em vez disso, um espelho da própria trajetória da Igreja Católica, refletindo suas metamorfoses, suas lutas internas e sua incessante busca por um lugar no mundo. A escolha de um local de descanso eterno, outrora um ato de devoção e humildade nas catacumbas, gradualmente se transformou em um símbolo de poder e um testemunho da influência crescente do papado. Cada túmulo, cada monumento, cada escolha reflete as complexidades da fé, da política e da arte. Eles nos contam histórias de homens que, apesar de sua posição elevada, eram tão vulneráveis à mortalidade quanto qualquer um de nós. Considerando essa tapeçaria intrincada, percebemos que os locais de sepultamento dos papas são como nós, de uma corda que conecta o passado, o presente e o futuro da Igreja. São pontos de referência que nos permitem rastrear a evolução das tradições, a ascensão e queda de impérios e a constante busca por significado em um mundo em constante mudança. Agora, refletindo sobre esta jornada até aqui, podemos perceber que a escolha do local de repouso final de um papa é mais do que uma simples decisão logística. É um ato carregado de simbolismo, um testamento de sua vida, seu pontificado e sua visão para a Igreja. É uma mensagem silenciosa, mas poderosa, que ressoa através dos séculos, inspirando e desafiando aqueles que vêm depois. Desse modo, ao nos prepararmos para a conclusão, somos convidados a contemplar o significado mais profundo desses locais sagrados. Eles não são apenas lugares de luto e memória, mas também fontes de inspiração e reflexão. Eles nos lembram da importância da fé, da humildade e da busca por um legado duradouro. Eles nos convidam a considerar o que deixaremos para trás quando nossa própria jornada terrena chegar ao fim. Portanto, com o olhar fixo no horizonte da nossa conclusão,
podemos antecipar uma compreensão mais profunda e abrangente do papel dos papas na história da Igreja e do mundo. Uma compreensão que nos permitirá apreciar a complexidade e a beleza da tradição católica, bem como a importância de preservar a memória daqueles que nos precederam. E assim, nossa jornada pelas criptas e basílicas, pelos tempos de perseguição e de poder, chega ao seu termo. Contudo, o que realmente encontramos ao desvendar os segredos dos sepultamentos papais? Não apenas um catálogo de túmulos e datas, mas uma profunda reflexão sobre a natureza da liderança espiritual, a fragilidade da existência e a busca incessante por significado no tempo que nos é concedido. A história dos locais de descanso dos papas nos revela que, mesmo no ápice do poder e da influência, a mortalidade é uma força niveladora. Cada papa, independentemente de seu legado ou de sua visão, eventualmente se junta à fileira dos que partiram, deixando para trás apenas a memória de suas ações e o impacto de suas palavras. Essa constatação, longe de ser sombria, é um lembrete poderoso da importância de viver uma vida com propósito e de buscar um legado que transcenda a mera acumulação de poder ou riqueza. Ao contemplarmos os elaborados monumentos funerários e as humildes sepulturas nas catacumbas, somos confrontados com uma escolha: como queremos ser lembrados? Que tipo de marca queremos deixar no mundo? A resposta, é claro, varia de pessoa para pessoa, mas a pergunta em si é fundamental para uma vida plena e significativa. A tradição dos sepultamentos papais, portanto, oferece uma lente através da qual podemos examinar nossas próprias vidas e nossas próprias escolhas. Ela nos convida a refletir sobre nossos valores, nossas prioridades e nosso papel no mundo. Ela nos lembra que, no final, o que realmente importa não é o tamanho do nosso túmulo, mas a profundidade do nosso impacto. E, ao nos despedirmos desta exploração, que possamos levar conosco uma nova apreciação pela complexidade e pela beleza da história da Igreja Católica. Que possamos reconhecer que os locais de sepultamento dos papas não são apenas monumentos ao passado, mas também fontes de inspiração para o futuro. Que possamos nos lembrar de que, mesmo na morte, há uma oportunidade para deixar uma marca duradoura e para inspirar aqueles que vêm depois. A verdadeira prática, portanto, começa agora. Que possamos nos esforçar para viver vidas que honrem a fé, a humildade e a busca por um legado que transcenda o tempo. Que possamos nos lembrar de que, no final, o que realmente importa é o amor que compartilhamos, a bondade que oferecemos e a diferença que fazemos no mundo. E que, ao fazermos isso, possamos nos juntar à longa linhagem de homens e mulheres que deixaram um legado duradouro de fé, esperança e amor. Papa Francisco, 1936-2025. O adeus ao primeiro pontífice latino-americano, 21 de abril de 2025. O mundo católico chora a perda do Papa Francisco. O primeiro Papa jesuíta e latino-americano da história deixa um legado de revolução pastoral, defesa dos pobres e reformas na Igreja Católica. Últimas horas e causa da morte. Segundo o comunicado oficial, Francisco faleceu em sua residência, a Casa Santa Marta, devido a complicações de uma infecção respiratória, um problema de saúde que o acompanhava desde sua juventude. Seus colaboradores mais próximos afirmam que ele partiu em paz, cercado por orações. O Vaticano já anunciou os preparativos para seu funeral, que seguirá seu pedido expresso no testamento. Uma cerimônia simples, sem ostentações, uma vida a serviço dos pobres. Nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, 1936, o futuro Papa cresceu em uma família humilde de imigrantes italianos. Sua vocação religiosa surgiu após uma grave pneumonia aos 21 anos, quando decidiu entrar para a Companhia de Jesus.
como arcebispo da capital argentina, 1998-2013, ganhou fama por viver em um pequeno apartamento longe do palácio episcopal, andar de ônibus e cozinhar sua própria comida, visitar favelas e defender vítimas da ditadura militar. O pontificado que abalou o Vaticano eleito em 2013, após a renúncia de Bento XVI, Francisco surpreendeu ao escolher o nome Francisco, em referência ao santo da pobreza. Seus atos emblemáticos incluíram lavar os pés de detentos e refugiados na Quinta-feira Santa, criticar a economia que mata e o desperdício no mundo, abrir diálogo com muçulmanos, ortodoxos e líderes globais, enfrentar resistência conservadora ao discutir divórcio, homossexualidade e celibato. Sua encíclica Laudato Si 2015 se tornou um marco na luta ecológica global, enquanto Fratelli Tutti 2020 pregou a fraternidade universal. Desafios e polêmicas, apesar de amado por fiéis progressistas, Francisco enfrentou oposição de cardeais tradicionais que rejeitavam suas reformas, crises de abusos sexuais na igreja, que ele combateu com medidas inéditas, problemas de saúde, incluindo uma cirurgia no cólon em 2021 e dificuldades de locomoção nos últimos anos. O legado de um papa que mudou a história. Francisco morre como o pontífice que tirou a igreja dos palácios e a levou às periferias. O primeiro papa a pedir perdão por crimes coloniais e eclesiais, um símbolo global de humildade em tempos de desigualdade. Em um gesto que reflete toda a sua vida de humildade e devoção, o Papa Francisco deixou um testamento pessoal e profundamente espiritual. Escrito em 29 de junho de 2022, o documento revela seu último desejo: um túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maior, local que sempre foi seu refúgio de oração. Com palavras tocantes, o pontífice entrega sua vida à Virgem Maria, expressa gratidão pelo cuidado maternal e oferece seus sofrimentos pela paz mundial. O texto, breve mas carregado de significado, confirma seu estilo despojado, pedindo que sua sepultura tenha apenas uma singela inscrição: Franciscus. Testamento do Papa Francisco, em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. Um legado de simplicidade, o testamento,
assinado em sua residência. Na Casa Santa Marta, é um último ato de coerência com tudo o que Francisco pregou: desapego, amor aos marginalizados e confiança em Maria. Seu pedido por um túmulo sem ornamentos contrasta com a grandiosidade de muitos monumentos papais, mas ecoa seu famoso chamado: como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. Se este testamento tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o último desejo de um homem que dedicou sua vida à fé, humildade e justiça.